Fala galera, mais um ManzaCast na área, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria dizer também que a gente tem um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários. Quem quiser fazer uma produção de podcast, pode entrar em contato com a gente, marcar uma reunião, nós vamos mostrar aqui o nosso estúdio, beleza? Então você pode ter o seu podcast também. Agradecer também os nossos patrocinadores, Polo Vale Decor e Obratec Projetos. Hoje eu estou com um querido aqui. Parece que eu conheço faz tempo, mas a gente só conhece de vista, né? Sim. Daqui para frente é amigo de infância. Evandro Rosa. Fala, Evandro, Fala, beleza? senhor, tudo bem? Tudo Bom, jóia, cara. prazer em vir aí no seu podcast. Com certeza. Eu vi lá o Papo de Obra, É, né, que é o seu podcast também, que fala do setor da construção civil, tal, tudo. E aí falei, né, para minha esposa que me ajuda aqui, marca, faz as agendas. Falei, pô, liga para ele, vamos, né, juntar aí e lógico, lógico. ah, hum, quanto mais longe chegar, né, tanto o seu podcast quanto o meu podcast, melhor É para os isso. dois. Isso eu acho que a gente que é da construção civil toma um choque a hora que entra no digital, né? A Sim, colaboração no digital, ela é muito maior sim. do que no mundo físico, né? Uhum. Vamos dizer assim, a gente percebe que tá todo mundo, um É, vai no podcast do outro, um ajuda o outro, e assim vai. na verdade também, né, você tem uma construtora, dá os seus treinamentos, tal, e eu tenho uma empresa de projetos de engenharia. Certo, Então, na verdade, você também é o meu cliente potencial. Às sim. vezes chega um cliente lá para fazer uma obra e ele tem um projeto de arquitetura, ainda não tem um complementar, tal, tudo, e a gente pode trocar aquela figurinha, né? Sim, com certeza. Sempre. Sim, E também quando chegar alguém lá no meu escritório, pô, fazendo os complementares, se tem alguma construtora para indicar, sim, então a gente está junto ali, né? sim, com Do certeza. mesmo lado, né? Jogando no mesmo time. Não, com certeza. Inclusive, a gente já fez algumas de vocês lá, né? Tá fazendo, né? Estamos fazendo uma e já fizemos Tem lá no outras. Paraty e tal, tem outras que já foram feitas também. É, exatamente. Beleza. O Evandro, para quem não conhece, é engenheiro civil, é da Lácio, gestora de obras. Não é isso, Evandro? Isso. Beleza. Agora vamos conhecer um pouco aí do Evandro, né? Até chegar a Lácio. Conta aí pra gente, quem é o Evandro Rosa? Então, na verdade, você fala do mercado imobiliário, né? Eu falo que eu não atuo no ramo da construção civil, né? Sim. Eu nasci literalmente no mercado imobiliário. O que que aconteceu? Meu pai trabalhava no pedágio, Uhum. em Jacareí. Minha mãe engravidou. O meu pai mudou o turno dele para a noite no pedágio para trabalhar de dia como corretor, entendeu? Sim. Então, que meu avô já era corretor, tal. Uhum. Então eu Já estava na cresci, família já ali. estava na família. Eu cresci nesse meio e o que eu brinco, o que eu falo é o seguinte, né? O sonho naquela época de qualquer pessoa era ter o que o filho tivesse o famoso terceiro grau, né? Que o filho fizesse a Sim, com faculdade, certeza. né? E o sonho de qualquer corretor, então, era que o filho fosse engenheiro civil, Ah, né? Vamos beleza. dizer assim, a gente brinca O que meu pai era engenheiro, né? é, Então, putz, né? aí não teve como, né? Eu já dirigia Exatamente, caminhonete, levava o exatamente. material ali. Brincava de esconde-esconde nas valas de loteamento. Meu pai sempre foi muito focado em loteamento, né? Então, Uhum, sempre acompanhei desde criança certo. os a execução dos loteamentos, ficava no stand de venda, tal. Qual que é o nome do seu pai? Meu pai chamava já é falecido, chama Ah, sim. Brasil. Tinha uma Boa, nome bacana, hein? imobiliária famosa lá em Jacareí, Teto Imóveis, depois Brasil Imóveis, bem, Bacana. atuou bastante. E aí? Aí você, Aí eu vendo ali, acabei, foi trabalhar com o pai? então, eu fiquei trabalhando com ele na imobiliária e acabei influenciado entrando na faculdade. Uhum, Quando eu entrei na faculdade, eh, eu brinco que a gente tem um medo muito grande, né? Que a gente mais vê no digital aí das pessoas que seguem a gente, é que as pessoas acabam não atuando na construção civil uhum. por, por medo de iniciar, né? E eu também tive esse medo. O que que aconteceu? Eu Você trabalhava fez no. Univap? Eu fiz Univap, fiz Cara, Univap. será que eu não estudei junto com você? Eita, que ano que você entrou? Que ano você se Cara, eu formou? me lembro de uma galera lá, o Lázaro.
César. não, eu me formei antes. Ah, tá. Eu sou Beleza. da galera do Dirceu, do Sim. Fábio Mosca, não sei se você conhece o Não, não Fabinho. conheço. Mas há alguns anos, assim, eu Uhum. ainda encontrei muito eles lá. Aí, o que que aconteceu? Nessa história, eu continuei trabalhando como Corretor? corretor, certo? E na minha cabeça, eu não ia precisar trabalhar como engenheiro. Eu estava Sim. bem como corretor, vamos falar Sim, assim, ó, né? excelente profissão aí, Excelente, né? exatamente, Comissionado, tal. Se exatamente. for o dono da imobiliária, então Então, melhor ainda. isso, eu tinha função de corretor e ficava num plantão de um prédio. Uhum. Mas não tinha. Então, qual que era o medo de entrar na construção civil? Eu nunca tinha feito estágio, eu nunca tinha feito nada nesse sentido, né? Sempre trabalhando como imobiliário. Aí, para vender um apartamento para um amigo meu, até irmão do Júnior, o Jamil, Sim. para vender um apartamento para Júnior Fuad. Júnior Fuad, Certo. o irmão dele, o Jamil. Ele chegou no plantão, não, eu vou comprar um apartamento, eu vou casar, meu pai vai me dar um apartamento. Eu já falei, nossa, moleza, né? Beleza, hein? Resumindo, ele condicionou algumas alterações que ele queria fazer no apartamento à compra do apartamento. Uhum. E eu falei assim, putz, não é o que eu Vai, faço, vou ter que reformar aqui. mas se eu reformar aqui, eu ganho na reforma e ganho na comissão, Entendi. entendeu? Aí eu falei assim, vou fazer isso aí para... Não, faz, tá. Aí você já era formado ou estava Não, estudando já engenharia? já era formado, mas ainda estava atuando como corretor, nunca tinha feito nenhuma obra. Uhum. Resumo, para resumir a história, eu saí do prédio com 12 reformas, entendeu? Fez a festa lá Fiz então, a já festa. Não, começou já acelerando. eu brinco que era o seguinte, Maravilha, hein? aí eu cheguei e falei, putz, em um prédio, eu tinha achava que estava bem como Uhum. corretor, tinha um Palio 2 portas lá. Saí do prédio na época com uma caminhonete, porque Oh, maravilha, hein? a gente acha que Adeus a palhosca. exatamente, e uma moto. Aí o que eu brinco é o seguinte, aí comecei a pegar obras maiores. Uhum. Demorei 10 anos para ganhar dinheiro de novo, Lúcio, porque Sim, a verdade é que reforma é algo de muito. é rápido É ali. fácil o controle, é rápido, você tem pouco risco. Tanto é que todo mundo que eu falo para melhor caminho para começar é terminar apartamento para entrega, Sim. né? Tá sem piso ali, você vem, Você pá, vem, faz o hoje em acabamento, dia tem tudo certo. personalizações, né? Vamos dizer assim, imagina essa sala aqui quando era no contrapiso. Sim, Você gastou outra sala aqui dentro, né? verdade. É, ela Entendeu? estava toda no osso, né? Eu Então, revesti ela inteira aqui, né? exatamente. E o pessoal fica muito preocupado com a construção. Então, para terminar, a pessoa está sempre muito disposta, hoje, cada vez mais, a deixar bonito. E aí, desse jeito, eu acabei entrando. Uhum. Uma coisa, né? A cadeia vai passando, vão somando as coisas. Um desses 12 apartamentos, o proprietário tinha um terreno em São José. Uhum. E falou assim: olha, a falecida Encol me procurou aqui para fazer um prédio e eu receber em apartamento. Aí eu falei, pô, mas veja bem, tal. Resumindo, em vez dele fazer o prédio, ele fez 9 sobrados. A gente fez um estudo de viabilidade. Na onde era? É, ali no Jardim Oriente. Era uma praça Aham. triangular, assim, um terreno que parecia uma praça, mas na verdade eram terrenos. Hoje tem um posto, uns sobrados atrás ali, bem perto da padaria Flor de P. E aí, o que que aconteceu nessa época? Eu precisava fazer um estudo de viabilidade, imaginar a possibilidade de financiamento da Caixa, isso, aquilo, e Para aí, esse cliente. para esse cliente. E aí eu acabei pegando a minha primeira obra por administração, né? Uhum. Porque eu não sabia fazer uma obra, orçar uma obra a preço fechado, correr esse risco, É certo? muito risco, É né? muito risco. E o cliente, o que eu brinco é o seguinte: mas o cliente não contrata por administração. Não, ele não contrata por administração porque ele quer o preço fechado. É lógico. É lógico que ele quer o preço Uhum. fechado. O preço dele não vai subir, o imóvel em 2 anos de obra vai valorizar, não é? É. Entendeu? Então, assim, E aí, às vezes, o preço fechado não fecha a conta, né? não fecha, não fecha. Nossa. Aí que aconteceu? Aí eu fui e fiz o estudo de viabilidade, imaginamos algumas questões de financiamento. A estratégia foi, eram 9 sobrados, ele fez 3, vendeu os 3 com o dinheiro dos 3, fez os outros 6 Beleza. e
E assim continuou. Aí, nesse estudo de viabilidade, eu conheci um engenheiro, que o pai dele morava ali com vista para o banhado ali, Sim. sabe? Germinal? Não, você. Ah, eu? Você fez o estudo de viabilidade para mim. Não, não foi eu, não. Acho que foi o meu irmão, o Ah, pode Célio. ser. Pode ser. É o Célio. Verdade. Foi o meu Verdade. irmão. Então pode ser. Eu nunca fiz estudo de viabilidade, por isso Não, que. de orçamento, aliás, desculpa. Entendi, Baseado no orçamento, a gente gerou a administração, entendeu? entendi. E aí, por isso que eu perguntei para você onde que seu pai. Falei, cara, é muita coincidência. E as Aham. reuniões eram lá no apartamento do seu pai. Ah, entendi. Entendeu? Aí, o que que aconteceu? Feito isso, eu sempre comecei a. Eu me formei com alguns incorporadores aqui da cidade. E aí eu comecei a prestar serviço para construtoras, Uhum. né? Fui por muito tempo empreiteiro de estrutura, né? Sim, Formaço concreto. Era o 20, na época era 23% do custo da obra. Eu falei, é aqui que eu quero atuar, entendi. entendeu? Então você só fazia a estrutura para Só prédio fazia a mesmo. estrutura. Eu fiz o Lessense, o Boné, o Qual Tom construtora que é? Jobim. O nome Não, do prédio, assim, fica difícil. sim, eu trabalhei para Costa Norte, trabalhei Ah, para. grandes construtoras aí. Sim, sim, sim. Trabalhei para Santa Isabel, trabalhei para algumas Uhum. construtoras assim, só que rapidamente, eu fiquei bastante tempo assim, porque o ciclo é muito longo, né? Você pega uma É, estrutura, uns demora. 3 anos aí, 2 anos. A estrutura em si da Um fundação é ano um lá. ano e meio, mais ou menos. Mas o que que acontece? No primeiro, no segunda obra que eu terminei, eu percebi que trabalhar para construtora não é fácil, Nossa, né? Assim, é difícil, né? eles dominam o custo, eles sabem quanto podem pagar, então você tem a margem que eles deixam você ter. Uhum. E aí eu já estava um pouco mais maduro, a minha empresa na época chamava Sigma, e a gente começou a pegar obra direto de cliente. Muita obra comercial, muita Sim. obra. Fizemos uma escola no satélite, mas aqui mais Particular ou escola prefeitura? particular. Particular. Não, eu nunca trabalhei com licitação, com obra pública. Certo, Nunca foi o meu foco. caminho. E aí o que que aconteceu? Eu entrei naquela ampliação logo que o Vale Sul começou, foi Sei. vendido, né, foi comprado pelo atual dono e começou toda aquela reforma. O primeiro Uhum. serviço que a gente fez foi fazer como eu era especialista em concreto, fazer o novo piso para receber o granito, né? Só que Uhum. daquele shopping inteiro trabalhando só à noite, né? Então assim, então era um negócio que Ah, dava. nem sabia que tinha sido refeito o piso lá. Foi tudo, foi Que era, tudo. eu me lembro, era um piso comum, né? Tal. Na verdade era um shopping com conceito chamava Vale Desconto, né? Com conceito de É outlet, verdade. Tinha entendeu? esquecido desse nome, vale. Então, e aí ele tinha duas características que o proprietário, quando comprou, mudou completamente. Qual que era? Ele tinha um telhado industrial ventilado, que era o Uhum. telhado da época da fábrica ainda, e Alpagatas ali. alpargatas, e ele tinha um piso tipo um granilite, alguma coisa assim. Uhum. O proprietário comprou e falou: não, eu quero granito e ar-condicionado. Ou seja, Sim, teve que refazer o shopping inteiro para isso, né? sim. E ele estava Um certo, né? grande investimento Um aí, né? grande investimento. E aí eu trabalhei nessa ampliação até o Kinoplex, Sim. até Que a, foi aquela a até a ampliação mesmo, a parte ampliação nova mesmo. ali, né? Exatamente. Aí o Kinoplex foi a gente que fez, foi uma obra bem, como é que se diz? Eram vários empreiteiros, né? Eu era empreiteiro de civil, aí tinha um empreiteiro de estrutura metálica, um só de acústica, né? Então tinha Uhum. uma obra muito complexa, uma obra Eu que fui lá aprende muito. durante a construção, vi É, que o sanduíche, a parede e tal, é, era steel deck também, né? exatamente. O Steel Deck foi a gente que fez. Uhum. Os Steel Deck foi a gente que fez. Então foi muito legal, assim, a parede Steel Deck no estádio, né, nas cadeiras, e toda essa paredinha aqui é de concreto celular, para ficar mais leve, Sim, entendeu? Só que, putz, eram placas, ó, foi uma logística complicada. Mas você imagino. aprende muito, né? Pelo menos na parte nova ali, ela era toda nova. O shopping Sim. fechava, você podia trabalhar o dia inteiro, né? Porque Então, trabalhar de noite também é dose, hein? então, mas essa parte Meu não. Deus. Essa parte nova, ô Lúcio, eu vou te falar o seguinte, ela era mais complicada, sabe por quê? Uhum.
Porque existia a parte que você trabalhava de dia, mas existia uma área de interferência. Aí essa Sim. área de interferência você trabalhava de noite. E a gente, como dono da empresa, Era dia trabalhava e de dia e noite. de noite. Você Nossa, entendeu? Que a gente fez o. entendi. Antes era o Tenda ali também. Essas Me coisas todas. lembro. Exatamente. Então, aí trabalhei bastante, mas foi uma época muito desgastante. Aí o que aconteceu? Um amigo nosso, né, o Júnior Foad, Sim, Juninho. Johnny chegou pra mim, já sabia que eu estava atuando, que eu tinha feito prédio, isso aqui. Uhum. Ele falou: Olha, eu tô com um terreno aqui para fazer 9 sobrados. Só que a prefeitura só tá. Aí era a Viaplan? É, Ou virou a Viaplan? virou a via. Não existia via plano, exatamente. Ok. Aí o que que aconteceu? Ele chegou e falou assim: Ó, eu quero fazer. Calma aí. Eu queria fazer 16 apartamentos. A prefeitura só tá me aprovando 9 sobrados. Como é que eu faço para virar apartamento, tal, tal, tal? Eu olhei o projeto e dava para fazer 28 apartamentos. Uhum. Aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 28 e 14 para você, 14 para mim, como uma primeira parceria. Então a gente fez o primeiro numa modalidade de parceria, mas Uhum. montamos a Viaplan. E aí Certo. eu fui sócio dele na Viaplan por 10 anos, né? E aí a gente fez ao todo acho que umas Conheço 800 bastante gente unidades. que trabalhou lá. Ah, então. É, Ah, o o Denis Denão, deles, o Bruno, né? O Bruno trabalhou com você também, não? Bruno. Bruno Cara, comprador. Não, o Bruno foi com o Denis para aquela acho que outra eu, empresa. acho que eu conheço ele também. Então. Bastante gente ali eu conhecia. Então. E eu sempre fiz a parte comercial lá, Uhum. entendeu? Depois veio o Juliano como terceiro sócio no Viaplan. E aí eu brinco que é o seguinte, né? Que a Coca-Cola só não parou, só não quebrou, porque começou a vender a água, suco também. Porque se ela dependesse hoje de vender Sim, só Coca-Cola. E o que que aconteceu no nosso mercado? Em 2015, cortaram todos os financiamentos. foi Tá? aquela crise. E aí o que que acontece? A gente, no meio de um empreendimento de sala comercial que não tinha financiamento, Uhum. e em Jacareí, o teto era R$ 180.000, o Minha Casa Minha Vida, e não tinha financiamento para outra coisa. E a gente costumava trabalhar com prédios aí, com apartamentos na faixa de R$ 400.000. Então, ou seja, é como se o produto que eu trabalhava deixou de Não existir no existia mercado. mais. Não existia mais. E aí a gente pensou, putz, como é que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Aí a gente continuou via plano até terminar os projetos e cada um dos sócios saiu buscando uma nova área. Sim. Porque também eram 3 sócios com, com família formada, com tudo assim, para você entrar no. Juliano eu não conheço. O Juliano veio depois, veio no. Quando a gente pegou um empreendimento maior, ele veio para ser Aham. o sócio executor. Aí que foi o empreendimento com a Costa Norte. Aí o que que aconteceu? A gente resolveu fazer o seguinte, ó, então vamos, assim, não dá para você começar uma empresa de prestação de serviço, porque o nosso capital estava todo estocado, certo? Uhum. Para segurar, para manter 3 famílias com o filho, com isso, com Sim. aquilo. Né? Então nós falamos o seguinte, olha, cada um monta a sua. A gente Entendi. continua os negócios Virou da três Viaplan empresas aí. e cada um segue o seu caminho. Um gosta Costa mais. Norte é o Hotel Ibis lá. Isso, Sim. isso. Lá foi a nossa última obra. Gigante, né? Gigante. Pô, uma super obra. Não, Muito legal. foi por muito tempo, foi a maior obra de incorporação do Vale do Paraíba. Uhum. 48 mil metros de construção. Nossa, enorme, hein? É muito grande, é muito grande. É, eu tenho médico lá, né? Tem É, amigos arquitetos que tem sala lá, então tô é, sempre lá, muito bom lá. a gente ainda. Estacionamento amplo, tal, Assim, muito bom. a estratégia lá foi muito acertada, né? A estratégia até da própria Costa Norte. A gente tinha a nossa contribuição e tal, mas essa estratégia de tamanho foi definida por eles, né? Que a Uhum. estratégia era exatamente isso. Olha, vamos fazer um empreendimento o maior que a cidade comporta, porque por muito tempo não vai ter concorrente. Por- Sim. Porque, né, como é que o cara vai, hoje, um prédio consolidado, como é que você faz outro prédio Uhum. em Jacareí com sala comercial se no que já está consolidado ainda Tem salas tem aí. sala, tem condição de da Beleza. pessoa ir para lá. Muito bom. E aí, nessa hora, eu decidi ir para o ramo de casas de alto padrão.
Uhum. né? Já morava em São José há muito tempo, já conhecia o mercado e a incorporação em Jacareí eu não teria muito como continuar. E aí eu fiz uma casa no Golfe, fiz duas, fiz Sim. três e assim É, foi. São José é fantástico, né? É, Tem Desde que eu comecei o meu escritório, eu faço projetos em casas, em condomínio, né? tá, Então, faz, sei lá, 14 anos que eu faço isso. entendi. Bom demais, né? É, Quanto mais condomínio, melhor. Quanto exatamente. mais a cidade prospera, a É. gente vai surfando nessa onda aí. E o mercado ele é muito cíclico, assim, mas ele está sempre mudando o perfil do comprador, né? Uhum, O perfil do comprador que eu acho hoje, ou da pessoa que vai construir, ele vai favorecer muito a gente, os prestadores de serviço, uhum, porque o valor da casa pronta subiu demais. sim, Então não é mais para qualquer um, vamos falar assim, não. certo? Então você comprar a casa já pronta, o capital aumentou demais os valores, né? Então Então tem aquele uma grande vantagem, isso é muito importante falar, né? Viu, pessoal? Tem uma vantagem para você construir a sua casa que é mais barato do que você comprar ela pronta. sei. Mas se precisar, só falar aqui com o Evandro, falar comigo aqui que a gente resolve para vocês. É isso aí, é isso aí. O alto padrão, que é o que a gente trabalha hoje, Sim, é... esquece o dinheiro. sim. Esquece, vamos dizer que a pessoa tenha o capital para comprar a casa. Uhum. Você, depois de um certo tamanho de casa, é muito difícil você atender a expectativa do Não cliente. atende. Porque Porque, é tudo personalizado. exatamente, Cara, o cara tem um projeto de interiores para ele, para a esposa dele, com as cores, com o piso que ele quer. Não tem exatamente. jeito. Mesmo que se ele comprar uma casa pronta, ele tem que reformar. Exatamente. Então, assim, esse ciclo da escolha disso, daquilo, faz parte do encantamento, né? Uhum, Faz parte do negócio. Então, assim, por isso, cada vez mais a gente fortalece na prestação de serviço. uhum. A gente faz algumas casas para venda, mas o nosso foco principal é construir para vender. E você, logo que começou a fazer essas casas, já saiu com esse nome da Lácio, tal? Como é que foi isso? Sim, sim, sim. Na verdade, eh, eu não queria. A gente teve uma discussão de na Viaplan, a gente teve uma discussão de nome. Existia uma empresa de outro ramo em São José que também chamava Viaplan, e a gente Ah, é? recebeu, a Não gente sabia. recebeu, Recebeu uma notificação, alguma recebi coisa? uma notificação de uma cobrança. Aí, como eu ia começar, que eu brinco é o seguinte, eu montei a Lácio com 47 anos, mais ou menos. Uhum, Então, eu já sabia exatamente algumas coisas que eu queria que funcionassem nela. uhum. Uma delas era essa questão de um nome que não fosse vinculado ao meu sobrenome, nem e que tivesse muito rastreado essa questão de se existe concorrente ou não, né, de marcas e patentes. Sim. Então aí acabou mandando para. Mas quer dizer alguma coisa a palavra Lácio? Na verdade, a agência de propaganda, né, Uhum, nos mostrou lá que Lácio vem de Lásio, da Itália, e que lá foram as maiores construções do. E contaram uma entendi. história lá, mas o Só forte para saber aí a é, história do nome, do né? nome. Mas a ideia era o quê? Que a gente fosse criando e Uhum. que não tivesse nenhum vínculo ou O concorrência. pessoal aqui falou assim: como é que é o nome mesmo? Eu falei: ó, é igual Lúcio, só que com A, é Lácio. É verdade, é verdade. É. E aí, uma das coisas que eu queria, você até já conheceu meu sócio, o Rosalvo, Sim. eu acredito muito num formato de sociedade que são Uhum, sociedades, sócios complementares, uhum. né? Então, assim, como eu já tinha feito obra em shopping, que trabalhava de dia e de noite, obra em, Nossa. né? Então, assim, quando eu vim montar essa empresa, eu entendi que o meu papel dentro da empresa Uhum, não poderia ser voltado à produção, né? entendi. Então, assim, o meu combinado com o Rosalvo é simples,
eu pego a obra, você faz, mais ou menos isso, né? E a Entendi. gente vai um contribuindo com o outro. É, você é o gestor, né? E ele é o executor. Exatamente, Entendi. exatamente. E aí a gente montou com essa cabeça e a gente montou a empresa já com um número mágico na cabeça. Tipo assim, olha, mas Entendi. a gente consegue fazer quantas obras? Ah, X obras. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos atrás dessas X obras. Até que no final do ano passado a gente conseguiu bater essa meta, Uhum. de ter o número de obras que a gente se. Por quê? Propôs. Agora até, vamos dizer assim, acho que tem muito engenheiro, muito arquiteto que segue. E por que que existe esse número, Lúcio? Porque eu e o Rosalvo, a gente tem equipe, a gente tem comprador, tem outro engenheiro, tem uma série de coisas hoje na Sim. empresa, certo? Mas Uhum. a gente queria ter um número de Tem uma obras, estrutura já isso, redondinha a para gente, fazer isso aí. exatamente. Mas por outro lado, a gente também queria ter uma empresa que era o seguinte: se todo mundo sair, Rosalvo, você assume metade das obras, eu assumo metade das obras e a gente não fica na mão de ninguém. Você Uhum. entendeu? Então, assim, Entendi. eu não queria ter uma. Já tem o plano B ali. Entendeu? Tipo assim, não, e isso te traz segurança. A ideia Uhum. não é de repente assim, putz, se eu tenho muitas obras, se eu tiver mais obras do que a gente conseguiria tocar, você acaba ficando na mão dos colaboradores, você acaba, sabe? Então, Uhum. assim, então a minha estratégia sempre foi essa. Empreiteiro também, muita dor de cabeça, né? Se você Exatamente, não tiver a pessoa certa, exatamente, você vai sofrer ali. exatamente. E aí a gente bateu esse número no ano passado, só que a gente ainda tem muito gás para trabalhar, tem muita vontade de trabalhar. Sim, E aí eu comecei a fazer essa área do do digital. digital, né? Vamos dizer assim. É, eu vi que você fez um treinamento lá, Thiago Negro, deve ter feito outros aí, É, né? Vários outros. então o que é mais legal no digital é essa história da, da contribuição sem medir nada, né? Sim. Um ajuda o outro mesmo. Uhum. Eu, eu fui no Thiago Negro, do Thiago Qual que é Negro, o curso lá? Equity Mais. É o Equity. É. E é uma imersão 3 dias. Sim. Eu já fiz uma com o Joel. Ah, é? Já fiz várias, né, É, na verdade. Teve entendi. uma de 3 dias também. Então. E aí é muito legal. Só que, na verdade, o que mais agregou para mim? Uhum. Lá eu conheci um, Network é demais, né? um rapaz que chama Andrews. Ele tem uma empresa que chama Eu Militar. Uhum. É, acho que é a maior ou a segunda maior empresa de curso para preparação para concurso público militar do Uhum. Brasil. Aí, e o rapaz na maior humildade, na maior, sabe, Sim. contribuindo isso, aquilo, tal, tal, tal. Ah, deixa eu ver seu Instagram aí. Ah, 500 mil seguidores. Uhum. Aí, deixa eu ver seu YouTube. 500 mil no YouTube. Nossa, 500 muito, hein? mil no YouTube É é bastante. respeitar. E eles montaram uma escola que ensina você a passar no concurso militar. E eu fazia algumas perguntas, só que eles também são em 4 sócios. E ele me respondia na maior prontidão. E ele é do Rio de Janeiro, minha mãe mora no Rio de Janeiro. Uhum. E eu falei assim: nossa, semana que vem eu vou pro Rio de Janeiro. Vou lá conhecer a tua empresa. Cara, a hora que eu falei isso, Lúcio, Uhum. o tratamento assim melhorou 300%. Ele falou: Hum. não, vai mesmo, porque você me faz umas perguntas aqui, mas é meu sócio que cuida, você estando lá. Sim. Resumindo, eu sentei com esses caras que faturam muito dinheiro vendendo curso, são Uhum. sócios do Flávio Augusto, só para você entender. Nossa, gigante o Foram negócio aí, hein? comprados o ano passado pelo Flávio Augusto. Maravilha. É. Aí, o que que Também tive alguns treinamentos com o Flávio. então, sabe aquele que ele fez agora há pouco tempo? Powerhouse. Powerhouse? Tava lá. Então, eles Você foram tava lá também? palestrantes. Não, eles foram palestrantes. Os meus amigos. Ah, então eu Você viu, assisti eles lá. O Caio é um loirinho, exatamente, que faz concurso militar. Uhum. E tem essa empresa. Cara, eu sentei com os 4 sócios Uhum. no dia que eu visitei no Rio de Janeiro, abri a minha estratégia e os caras, não, você tem que fazer Vamos isso, fazer você tem que isso. fazer aquilo, tem que fazer. Tipo assim, tá bom, obrigado, ainda me pagaram o almoço, eu fui embora.
Ah, já Você entendeu? eu Tipo, estava achando que você tinha com eles ali montado o negócio. não, eles Só deram a estratégia? só deram a estratégia Gratuita ainda. Ô, gratuita. beleza, hein? Então, e aí, e aí me indicaram para uma outra pessoa que chama Vinhas. Uhum. Puta, mas você é de São Daqui de José? São Paulo? É, e que é do mercado digital. Uhum. E virou e falou assim: Poxa, mas o Vinhas tá querendo construir um negócio lá na sua região. Falei, pô, fala para ele me ligar. Beleza. Passou 2 dias, o cara liga. Ainda pegou uma obra ali. Ainda peguei uma obra, Eita, nós, hein? nós vamos fazer 4 chalés em Santo Antônio do Pinhal Uhum. para Legal. Airbnb, tal, tal, tal. O E aí, Vinhas é do digital mesmo? o Vinhas foi por muito tempo o principal estrategista do Gustavo Cerbasi. Não, é uma galera de Outro outro nível. game, O negócio é é, high level. exatamente. Massa. E aí, na prestação de serviço que eu vou fazer para ele, nessas obras, eu também eu acredito muito na reciprocidade, né? Sim. Então eu também entrei na mentoria com eles lá e aí acabei tomando coragem e fazendo o lançamento da minha mentoria em janeiro agora. Legal. E assim a gente está no digital. Mas o conceito do digital, que eu acho que é o conceito que todo mundo pode entrar, Uhum. eu chamei o Rosalvo, que é meu sócio, certo? E Certo. nós falamos o seguinte, falamos, cara, se der certo, é um braço a mais. Uhum. Se não der certo, a gente vai ter mais autoridade para pegar mais obra. Né? Então, assim, Sim. você nunca. Eu não vejo Não nada tem perda, negativo. né? Exatamente. Exato. Exatamente. Ah, Uhum. mas tem muito seguidor, pouco seguidor, dá muito trabalho, dá pouco trabalho. Isso, isso acaba. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Muito Não, trabalho. nada dá pouco trabalho. Muito trabalho. Muito Você trabalho. olha assim, ah, ele tá fazendo lá, tal, Mas, parece simples, mas sim. é Mas complexo. você sabia que isso é um negócio que eu faço hoje com um cliente Uhum. de casa? O que que é? Dá uma Eu faço explanada pra gente aí. o dá muito trabalho. Primeira reunião, segunda reunião, né? Uhum. Eu eu tento ficar o mais próximo para entender, né? O melhor que o mais próximo do cliente para poder contribuir o máximo possível. Uhum. E uma das primeiras coisas que a gente faz é uma seguinte conta: por que que você escolheu construir e não comprar pronto? Sim. Tá? E cada um inventa uma história. Cada um conta uma história que ele se convence daquela história. A customização, isso, aquilo, não. Mas a grande maioria é pelos 20 ou 30% que custa mais barato construir, Com certeza. certo? Senão o cara comprava pronto. Senão o Né? cara Tem a compra. personalização, tal, Tem a tudo, personalização, mas. mas assim, mas no fim do dia ele fala assim, puta, eu tenho a personalização e ainda custa mais barato, Uhum. certo? Aí eu pego esses 20 a 30%, Uhum. vamos dizer assim, uma casa de 3 milhões, vai? Custaria 3 milhões para comprar. Uhum. Você pega 20%, 25%, vai 600 mil, entre 600 e 900 mil reais de economia, Uhum. certo? Sabe Certo. qual pergunta eu faço para ele? Você consegue ter esse lucro no teu negócio sem ter trabalho? Não, Ele fala não. de jeito nenhum. Então, o que eu explico para o cliente é o seguinte: olha, construir é bacana, é legal, eu vou te ajudar, mas você também vai ter o seu pedaço de trabalho. Com certeza. Entendeu? Vai ter que escolher piso, vai ter que discutir customização, vai ter. Porque chega uma hora que o cliente não quer mais fazer isso, ele cansa. Cansa. Você entendeu? Cansa, é uma coisa complicada, tem as dificuldades de obra ali também, tal, não é uma coisa E é tão importante. simples. É, O cara tem que entender isso, porque é uma coisa totalmente artesanal, vamos dizer, porque cada casa é uma casa, não tem uma igual à outra, não sim, existe. sim. Então, é toda artesanal, né? Então, Exatamente. E aí tem nessa, as. então, e nessa cabeça eu já tento mostrar isso para o cliente. Olha, você vai ter economia, tá legal, Uhum, beleza? Mas isso aqui é fruto de um trabalho que você vai ter daqui para frente, uhum, entendeu? Eu vou fazer minha parte, que você está me pagando por isso. Mas assim, mas as escolhas, a customização, ela é de cada um, né? Não tem uhum. como a gente interferir, não tem como eu escolher Na o granito que ele verdade, vai tem um usar. trabalho grande aí do interiores, do arquiteto,
nessa parte, né, Sim. que auxilia aí a construtora também, senão seria uma loucura, Ah, ia sim. sobrar tudo Mas é que para uma pessoa só decidir, sim. meu Então, Deus, é que a decisão final, né, a é do gestão que a cliente. gente faz é dele, né, entendeu? Uhum. Então, assim, e é Às isso. vezes o arquiteto põe uma coisa ali e o cara O cara fala que não. fala que não, né? Uhum. Assim, putz, a alteração de obra é o que mais, você sabe disso, Sei. é o que mais existe e não vai deixar de existir, Uhum. né? Outro dia eu recebi no, essas caixinhas de pergunta que a gente abre, tal, Sim, tal. Ah, o cliente não para de pedir modificação. O que que eu faço? Eu falo, faz as modificações e cobra por elas. é verdade, né, se aquilo não estava no custo, Você né. entendeu? Mas tem que fazer, cara. Não Uhum. tem, não tem que É, ficar. duro que se tiver quebra-quebra também, né, porque refazer, nossa, é o fim da picada, Eu né. tenho um caso que eu, que É o eu fim da picada, porque, assim, tem um projeto, cara, botou no papel antes para isso não acontecer. Mas eu tenho um discurso. Como a gente já fez algumas casas, né? Uhum. Várias casas, e o que que acontece? Então, existe um padrão de objeções, um padrão de problemas. Sim, Então, eu tento ir listando isso e matando, certo? certo. Você manda o projeto de elétrica para o cliente, Uhum. PDF, bonitinho, impresso, do jeito que ele preferir. E fala assim: olha, valida para mim se aqui são os pontos, Sim, certo? certo. E aí ele vai lá, passa o fim de semana, vai viajar, faz churrasco, faz isso, faz aquilo e não faz. Faz isso, não faz. Chega na terceira semana, ele assina de qualquer, mesmo Qualquer sem, jeito, né. mesmo sem ter olhado, Sim. e te devolve, certo? Então o que que a gente faz hoje? A gente pega, eu brinco que a gente usa, O projeto é se, a se- sua linha exa- de norte, né. o que que a gente faz? Eu brinco que a gente tem cinto e suspensório. Eu pego o projeto, eu pego o É projeto, bom, né, para as calças não cair. exatamente. Eu Eu brinco, gostei dessa, cinto suspensório. você tem que se garantir, né? A gente Ai, ai. pega e vai com o cliente depois na obra. Mas o Uhum. cliente não quer, cara. E a gente vai e fala: olha, se você não for, vai dar problema. Ó, Sim. a caixinha tá nessa altura aqui. A tomada o arquiteto quis colocar ela embaixo, atrás da mesinha aqui para não aparecer. Para você tá tudo bem? Ele, sabe? Ou seja, Uhum. mostrar esses pequenos detalhes, Certo. porque senão depois lá na frente você vai ter problema, certo? Uhum. Aí a gente fez isso com o cliente. Aí fomos lá, visitamos todos, fizemos tudo, remarcamos uma caixinha. Aí tinha uma, eu lembro até o cômodo. Tinha a bancada da filha dele aqui, mas era uma bancada grande. Uhum. E os pontos estavam nessa ponta aqui, embaixo da TV, inclusive o ponto de notebook. Ele falou: "Não, não, joga daqui para lá e põe lá naquele canto". Ah, então tá bom, então elimina esse, deixa aquele. Não, não, não. Já faz só, já deixa aqui, deixa lá, ela usa onde ela quiser. Bom, beleza, né? Tá bom. Fizemos. Hoje em dia, que cor que é a caixinha que todo mundo usa? Preta. Preto. Que cor que é a pintura? Clara, né? A hora que ele chegou no quarto e viu aquele tanto de caixinha que ele pediu HDMI, pediu tudo que ele podia pedir. Rede, né? A parede tá toda pintada, né, Tava, toda metralhada de mas sabe o caixinha que que a ali. gente teve que fazer? Tirar. Fechar, cara. Nossa. Juro pra você, na semana da entrega. Aí o que acontece? Mas isso é gestão de obra. Uhum. Você entendeu? É, essas coisas Foi, assim, foi ou HDMI, ou TV, essas coisas tem que ficar ou atrás da TV ou embaixo da mesa, né, porque Mas o que que é acontece? muito Então, embaixo dessa mesa que tem um monte de tomada, um monte de fio passando. mas o que que acontece muito, tá? Uhum. O cliente, quando chega no final da obra, ele não tem mais o gás para fazer o interiores do jeito que estava planejado. Sim, Porque isso aí estava tudo planejado para sim. estar escondido. Só Uhum. que na prática, ele ia deixar para fazer isso numa segunda etapa, Numa marcenaria, numa marcenaria, entendeu? Então, assim, a gente entregou a casa, mas o painel do quarto ainda não estava pronto. Então, da aí sala tá, né, mas da do quarto aí vai exatamente, esperar um pouquinho, né. exatamente. Mas é o Faz parte, né. É, assim, o que eu brinco é que você tem que atender o cliente, Uhum. atender, assim, as expectativas do cliente, ser paciente, tá? Ou Uhum. seja, é prestação de serviço. Por isso que eu acho que quem
quem faz para vender não consegue fazer para cliente. Sim. Porque ele está acostumado a fazer com a opinião dele, Uhum. fazer com a vontade dele, com o bolso dele. A hora que o cliente começa a dar palpite, Sim. aí ele começa a se irritar. Mas no fim, quando você está prestando serviço, a casa é do cliente, não é sua, né? Verdade. Né? Assim. Verdade. É, tem que ter um arquiteto ali, um bom arquiteto, um Sim. projeto legal também para você não ficar ali no olho do furacão, Ah, aí muda para cá, puxa para lá, que isso também, cara, eu, é desgastante, né? a gente, Desgastante. a gente, graças a Deus, hoje Se não. for um cliente bem decidido, o negócio vai legalzinho, né? Sim, sim. Se for um cliente meio que ele tem muitas dúvidas, não sabe, demora para decidir, começa a complicar um pouco. E o que que a gente faz, até defendendo o seu lado aí? Uhum, Lá no meu treinamento eu explico o seguinte: ó, existe dois tipos de projetos, uhum, os essenciais e os alternativos. sim. Entendeu? Ou seja, para a gente ir lá, se o cliente falar, não vou fazer ou hidráulico, ou elétrico, ou estrutural, a gente não faz. Ah, não dá, né? Ah, mas Ainda mais o padrão de casa lá. porque assim, Meu, mas você acredita que tem um monte de gente que quer fazer com. Não, que tem se for o uma, encanador. Você entendeu? Só que o que que se acontece? for uma casa de meio lote, pô, aí tudo bem, o cara vai ter Não, uma torneira na cozinha, um chuveiro no banheiro, um lavatório. cara, Mas, meu, não uma tem casa jeito. desse padrão é fio para todo lado, Sim. é água, muito complexo, né? Eu, Muito o que eu complexo. brinco, Descidas, tal, sabe o tudo. negócio que todo mundo confunde no alto padrão, que eu vejo lá nos clientes? É o seguinte: o cara não compra o acabamento, Uhum, só o acabamento, vai. Uma preocupação muito grande que ele tem na casa é a eficiência, sim. né? Ou seja, que nem você comprar um telefone hoje bonito, mas que você não sabe, você não consegue mexer, Uhum, né? Então, por exemplo, a gente vê que eficiência na hidráulica existem casas que têm, existem casas que não têm. uhum, Existe, sabe? Ou seja, existe uma série de coisas que, se você fizer direto com o empreiteiro, você vai ter uma dificuldade maior, vamos chamar assim, porque ele uhum. não consegue entender isso, né? É, o projeto também é o norte, né? Até mesmo Sim, ali, se tiver uma modificação, você poder cobrar um aditivo. Não é? Você deve fazer dessa forma. sim. Mas assim, na verdade, a gente não faz obra sem projeto. Não É, não faz tem obra sem como, né? projeto. Se alguém chega com essa cabeça, a gente já entende que não é o Perfil, né? nosso perfil, né? E o que a gente faz em relação ao projeto é seguir 100% o projeto, Sim. Ah, tá? isso com certeza. Porque o que acontece? Não dá para você seguir sem ter a SBuilt, sem ter o aval de quem está fazendo, de Uhum, quem projetou, né? sim. Certo? Ah, mudei, mas eu só mudei o chuveiro de lugar. Tá bom, cara. Então manda lá e pede para alterar. Porque se amanhã fura, não aconteceu nada, mas furou um cano, o cara vai reclamar com você, Sim. né? Assim, É, e se der errado, ele vai falar que, pô, mas eu não falei isso, não sei. é, Pode acontecer, né? é, Entendeu? é. E aí, estando lá no projeto, você, olha, como que não falou? Tá aqui, tá no projeto, né? Tal, tudo, mesmo que seja um as-built, né? Tem que Sim, ter um documento ali que eu acho que dá uma certa segurança. Então, deixa eu fazer uma pergunta sobre o digital. tá. Como é que foi esse negócio? Eu vou fazer um treinamento, você fez um escopo ali, ou você falou que foi para o Rio, né? O cara te deu uma diretriz lá. Não, mas E você grava as aulas, como que é? Tá no Eduz, tá no. Como então, funciona isso? vou começar. Só para aprender um pouquinho aqui, né? Sabe como que é? Ter um estúdio aqui, quero fazer produções aqui. Mesmo que Sim, não seja eu, sim, alguém que tiver um conteúdo, quiser gravar, a gente vai fazer aqui. sim. Então, o que que aconteceu na prática? A gente brinca que chegou uma hora, você uma hora vai cair num pitch de venda da internet, certo? Sim, E eu recebi toda hora, né? toda hora, exatamente. E eu recebi o Vitor Damasio. Eu comecei a receber patrocinado dele. O que que o Vitor Damasio faz? O Vitor Damasio dá mentoria Hum, para vários nomes grandes aí da internet como mentor. E ele tem um curso, ele tem uma mentoria que ele ensina você a ser mentor, que chama Vida de Mentor. sim. Aí
Eu nunca tinha comprado nada na internet. Comprei uma mentoria A dessas. não ser o Thiago Negro. Não, não, isso não, Ah, não. isso foi Isso, antes. isso foi antes. Ah, Isso foi quando eu entendi. comecei, quando eu não. Ih, rapaz, isso aí acho. Isso foi em janeiro do ano passado. Aí o que que aconteceu? E a gente já estava com essa ideia de ir para o digital. Eu Uhum, comecei a falar, porque como que eu me identifiquei com mentoria, Lúcio? É uhum, o seguinte, você está vendo aqui, a gente está vendo. sim. Eu nunca dei aula na minha vida, Nem eu. certo? Só A que não eu, ser aqui o podcast então, que a gente sempre então, dá só que uma dica ou outra. eu fiz a minha vida, tudo que eu tenho na minha Já vida. dei aula de violão. Ah, é? É, Eu fiz a minha vida baseada em reunião. sim. É reunião com o cliente, é reunião com o incorporador, é reunião com o dono de terreno, é reunião. Você entendeu? Se tem um negócio que eu já fiz. Basicamente, o seu trabalho é esse. O meu também é assim, né? Que Exatamente. eu sou o diretor lá da empresa, eu só faço as reuniões tal, e a Exato. produção fica por Exatamente. conta da equipe. Exatamente. Então eu fiz a minha vida nisso. A hora que eu vi a mentoria. É que o gestor, né? Eu acho que o trabalho, tenho certeza, né? O trabalho do gestor é esse. Você faz a reunião com o cliente, visita a obra, Sim, faz a reunião com a equipe. sim, E aí, sim, vamos lá. sim. E aí o que que aconteceu? A mentoria na prática, ela é uma grande reunião que existe alguém que está mediando essa reunião, Direcionando você, né? direcionando essa reunião e tirando as dúvidas de cada um. Uhum, Aí eu falei, putz, isso aqui é o meu caminho. exatamente isso. Isso aqui é o meu caminho. Aí eu comecei a estudar, fiz a mentoria, me preparei para ser mentor. E o que que eu acho que também é importante no ramo da construção civil? Pô, você é engenheiro civil, você sabe. Os que gostam de estudar são raridade. Uhum, Ele gosta de conselho, de ação prática, isso, uhum, aquilo. Então, a minha estrutura no digital, ela é basicamente fazer mentoria para quem quer, chama viver bem de obras, né? sim, Porque eu entendo que para você viver bem de obras, a primeira coisa que você tem que ter é não ter risco financeiro, com certeza. tá? Porque o que que Tem acontece? muito, hein? Porque o que que acontece? É favorável para o cliente que você corra o risco financeiro. Uhum. Por que que ele vai correr? Corre você. Então ele fala assim: ah, não, eu contratei, eu. Inclusive, você falando isso, cara, agora que a gente teve a pandemia, teve o boom da construção civil, quem tinha pegado obra preço fechado se lascou. Presente, né? É por isso, entendeu? É por isso que eu Uhum, defendo. Então, o que eu brinco é o seguinte: você não fica. Você não perde o sono porque você tem muita obra. uhum, Você perde o sono porque você tem risco financeiro. uhum, Entendeu? Vamos dizer assim, entendi. porque assim, você sabe que obra em condomínio. Mas você faz por administração, né? O material é por Exatamente. conta do cliente, Não, para pelo menos minimizar o seu não, risco, né? não, não. Eu faço hoje 100% administração. Uhum, Entendeu? 100% administração, risco financeiro zero. Ou seja, o meu risco financeiro é a minha equipe, por isso eu tenho aquela estratégia que eu te falei, o seguinte: não, se eu precisar, se der tudo errado, eu, você mesmo, eu você mesmo assuma. faço. Eu e meu Exato. sócio, Sim. né? Então, assim, com essa cabeça, assim eu entrei no digital, com a cabeça de fazer mentoria. Uhum, E aí, o digital, eu até já tinha visto que você vai nos eventos, participa das coisas com o Joel J, sim. eu gosto muito, né, É cara? fantástico, cara. Os eventos são Não, maravilhosos, né? exatamente. E na pandemia, eu morei um período na praia. Uhum, E aí passou um período que a pandemia passou, minha família ficou na praia e eu fazia bate e volta. Subia e descia todo dia. Ou os dias que eu vinha para trabalhar presencial. E aí, o que que aconteceu? Virei um consumidor de podcast eu também. fervoroso, Por isso certo? que eu vim parar aqui, né? Exatamente. É Então, muito bom, né, é cara? muito bom. E aí, eu tenho um que eu ouvi em dezembro de 21, Hum, né? Na virada para 22, onde o Joel fala que ele tem a palavra do ano. Que todo ano sim. ele tem a palavra dele do ano. Que a palavra dele ia Já ser, é demais, cara. Nossa. que a palavra dele ia ser exponencial, Uhum. mas que cada um tinha que fazer a sua. E, por eu vir do mercado de incorporação, Lúcio, então, assim, tem cara que tem um terreno, fala, pô, Evandro, vem aqui, vamos fazer um prédio. Tem outro que tem um loteamento, fala, ô, vem aqui, vamos Parece fazer. muita coisa, né? Aparece muita coisa. E eu falei assim, cara, Você tem que filtrar, eu né? tô perdendo muito tempo com isso. Sim. Então, o que que eu fiz? A minha palavra de 2022 foi foco. Uhum. Então é o seguinte, é casa de alto padrão? Sim. Pode ser onde for. Eu vou, eu vou te atender, nós vamos conversar isso, aquilo. Não é casa de alto padrão?
obrigado, não faz parte dos Sim, meus planos. Entendeu? Cara, a hora que eu tirei tudo isso e foquei só no meu negócio, aí, melhorou, né? aí sobrou o tempo digital. Você entendeu? Maravilha. Entendeu? E aí eu vim me preparando, fiz essa reunião no Rio lá para fazer o lançamento, participei Mas da. é difícil, né? Você tem que fazer um caminho sinuoso até que você enxergar o que realmente você tem que fazer, tirar as coisas que não são desnecessárias, limpar o seu Sim, caminho. sim, É muito sim, complexo esse sim, caminho aí, não sim, sim, é sim. simples. E o digital, para gente que é engenheiro, Uhum, é, ele não é fácil, porque é o seguinte, a gente gosta de executar, uhum, né? Você pega um projeto lá, onde você só tem arquitetura, né? E no máximo onde vai ficar a caixa d'água e o padrão de luz. O resto é você que determina. Então a gente está muito acostumado a gente executar. A hora que a gente entra para o digital, a gente quer dominar cada assunto. Então o que que eu fiz? Em vez de eu contratar uma agência, eu preferi ter um caminho mais longo, mas eu contrato os freelancers, entendeu? entendi. Então eu contrato a pessoa que faz copy, eu contrato quem edita vídeo, eu contrato quem faz o social media, e aí você acaba tendo, não é pelo controle, mas você acaba conhecendo melhor cada área, Uhum, entendeu? Porque eu acho que para você estar no digital, você tem que dominar essa situação, entendeu? uhum. E que é muito complexo, mas também é fascinante. Complexo, Hã? bem complexo, né? Mas é fascinante. Bom, show de bola. E quem quiser conhecer o Evandro Rosa, conhecer a Lácio, como que o pessoal faz? Então, na verdade, o meu Instagram é evandro.rosa underline, né? Lá no meu Instagram eu tento desmistificar, mostrar o meu dia a dia de gestor de obras, tá? E no da Aí você tem construtora, isso totalmente separado da Lácio. sim, no aqui eu separo para mostrar obra, para fazer esse tipo de coisa. No Dalácio eu atendo fornecedores, eu atendo clientes, ele já tem Uhum, uma outra intenção. Mas é lógico que a clientela ainda acaba vindo via Evandro ainda, a grande maioria, beleza. E tá aí o bom? pessoal acha você lá no Instagram, então. No Instagram tem, no YouTube também tem Evandro Rosa Sim. e Lácio Construtora também Eu vou nos lá dois. no YouTube são os podcasts. São os O podcasts. conteúdo mesmo, ele tá numa plataforma, O conteúdo tá na Hotmart. curso, Hotmart. Tá na Hotmart. Tá na Hotmart. Não E tem. aí, o link para contratar isso aí é na É no rede social Instagram, no também, no Instagram. Insta? No Instagram. Na verdade, tem um outro projeto que acho que esse aí vai caber até um dia a gente vir aqui só para falar disso. O que que Vamos é? lá. É, O negócio aqui é conteúdo. Se tem então, conteúdo, já não. está convidado. O que que a gente fez? É, eu vi umas pessoas, tem muita gente que filma Uhum, as reformas, filma sim. só. O próprio Thiago Nigro filmou a dele, tal, tal, Uhum, tal. E o que que acontece? O que que eu percebi? Que ninguém faz isso de forma profissional ou de forma para conversar com o engenheiro e com o arquiteto. uhum, Todo mundo faz isso para conversar com o morador. Então fala de acabamento, fala disso, fala daquilo. E tem uma casa que a gente está em fase final de gravação e que a gente está fazendo todo esse passo a passo. O projeto é lá do Sony Miller, legal. a gente e Grande arquiteto, um grande arquiteto, grande parceiro. E o que que a gente faz? A gente grande pega, escritório, né? Não sim, é só é, ele, esposa e a equipe, né? sim. O que que a gente faz? A gente pega cada item Uhum, e tem o porquê que o arquiteto escolheu, sim. o representante do item falando sobre aquele, o tipo de esquadria. Então por Uhum, que que eu quis esquadria minimalista na sala? Eu quis por isso, por isso, por isso. uhum. Aí o fornecedor vai lá e fala do, É a história daquela a obra ali. história daquela obra e é um negócio digital Sim, ancorado em patrocínio. Isso que é o mais legal. maravilha. Entendeu? Então a gente tem patrocínio da Obra Fácil, que já teve aqui. Sim, A gente tem patrocínio da olha aí. Florence.
a gente tem patrocínio da Carina, da Iluminari, a gente tem patrocínio da Tramontina. Então, Eu vi sim, que você fez umas visitas em obra também, uns estudantes ali e tal. sim. É nessa obra que depois a gente vai filmar, Maravilha. tá bom? Mas é isso aí, Show de bola, Evandro Rosa, Lácio Construtora. tá bom? Obrigado mais uma vez e oficializar o convite, né? Então, eu Vamos. quero você lá no meu podcast agora. Ah, com certeza, vamos fazer sim. Beleza? Bom, É, bom, obrigado pelo papo. Muito obrigado. bom, gostou aí do nosso estúdio aí? Muito bom, muito bom. Beleza. Se você quiser, pode fazer seus agradecimentos aí, ó, para essa câmera Ah, aqui, tá para bom, a galera aí, seu time, sua tá bom, família. tá bom. Beleza? Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí, certo? Quem puder, quem se interessar pelo conteúdo de construção civil, me seguir no Instagram e nós estamos aqui para fomentar o nosso segmento, tá bom? Um abraço. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. O episódio top aqui com o nosso querido amigo Evandro Rosa, da Lácio Construtora, Valeu. gestora de obras. Gestora de Um obra. abraço.